E hoje o Bitcoin está caindo, várias notícias bombásticas no mercado. Vou analisar a situação do gráfico, vou comentar sobre o sentimento e sobre o macro e também falar das principais criptomoedas aqui do mercado. Então, bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então vamos lá, vamos aí falar da situação do gráfico do Bitcoin. Hoje o Bitcoin caindo em torno de 2%, uma queda relativamente pequena, né? Normal aí para a volatilidade do Bitcoin. Só que, pessoal, o importante que está acontecendo hoje, tá? O Bitcoin está devolvendo toda aquela alta de ontem, tá? Ontem, no final da noite, depois que eu gravei o vídeo, o Bitcoin subiu. Como eu disse, tá, pessoal? Já dava para considerar que ele tinha alcançado o alvo daquele retângulo que ele tinha rompido para baixo. Se alcançou o alvo, dava para considerar ali que ele poderia fazer um movimento de subida, né? Uma vez que bateu no alvo, as pessoas que estão em posição short fecham, só que ele acabou voltando, tá? Como eu tinha falado na análise de sentimento, que ele poderia fazer um pullback para depois voltar a cair, porque era o ponto que tinha liquidez. Mas enfim, pessoal, gráfico do Bitcoin tem muita gente vendo muita coisa diferente aqui, tá? Para mim tá um gráfico confuso na minha visão, tá? A gente vê várias coisas. Muita gente está falando aqui agora, pessoal, que o Bitcoin rompeu para cima uma cunha descendente, né? Que seria um padrão altista, semelhante àquele que ele rompeu alguns tempos atrás, ali no mês de junho. Só, pessoal, que tá meio difícil aqui de ver uma cunha altista aqui, tá? Ele tá voltando demais, ele tá voltando com muito volume. A gente vê o volume de negociação aqui bem alto hoje, né? Com o Bitcoin voltando, recuando. Tá, então, o gráfico do Bitcoin aqui é um gráfico que está bem confuso, assim, a gente não consegue olhar e tirar uma conclusão muito clara, infelizmente, tá? Mas eu, particularmente, vejo aqui no curto prazo uma tendência de baixa, tá? Eu acho que é mais fácil de ver isso aqui no gráfico de 4 horas. Se a gente olhar aqui, pessoal, estamos fazendo aí desde o dia 13 de julho, topos e fundos cada vez mais baixos, tá? Observem aqui, pessoal, lá no dia 13 de julho, o Bitcoin fez um topo ali na região dos $31.800. Depois ele foi lá, fez um fundo ali por volta do dia 18 de julho, na região ali dos $29.500. Depois ele fez um topo ali, podemos dizer ali na região dos $30.400. Depois um fundo mais baixo do que o fundo anterior, né? A gente também teve um topo mais baixo que o topo anterior. E depois de novo, tá? Outro topo mais baixo do que os anteriores aqui. E também fundo mais baixo, que foi o que ele fez ontem, tá? Então a gente está vendo aqui o mercado de criptomoedas, pelo menos aqui no gráfico de 4 horas, em uma tendência de baixa. Na minha visão, isso indica uma boa possibilidade de continuar esse movimento, pelo menos até a região ali dos $28.300, que é a região onde a gente tem mais suporte, tá? Quando a gente olha aqui no gráfico, ali na região dos 28.300, 28.400, a gente começa a ter mais suportes, é uma região mais difícil de ser rompida para baixo. Não quer dizer que seja impossível, tá? Mas onde ele está aqui, não é uma região de suporte muito forte, tá? Ele tem suportes mais fortes aqui mais embaixo, principalmente na região dos 28.500 até os 28 ali, que foi uma região que ele ficou ali por praticamente meses, né, pessoal? Se a gente olhar aqui entre março e podemos dizer até junho, de março até junho, o Bitcoin ficou nessa região ali dos 28, nessa região dos 28 ali de suporte, tá? Então, temos aí uma grande possibilidade dele recuar para essa região se esse movimento de baixa não for revertido graficamente, tá? Aqui eu estou falando só do gráfico, pessoal, mas temos que falar de algumas coisas importantíssimas que aconteceram. A gente teve mudança aí na análise de sentimento do Bitcoin também, tá? Mas começando aqui por bolsas americanas, né, pessoal? Hoje, SP500, galera, tá caindo forte, tá? Ele tá caindo bem forte, como ele não caía há alguns dias, inclusive, tá? Essa queda das bolsas americanas hoje, pessoal, ela tem alguns motivos aí, tá? Primeiro, o mercado já subiu aí durante todo o ano de 2023, o primeiro semestre inteiro, com os juros altos. Tá? Quando o mercado sobe com os juros subindo, a gente vê que tem alguma coisa estranha, principalmente uma subida de juros tão rápida como a que a gente vem tendo nos últimos tempos, né? Segundo, se o mercado está subindo ali há 6 meses sem parar praticamente, com os juros subindo, é certo que uma hora o mercado vai ter realização. É aquela história, quando o mercado ele vai muito só para um lado,
uma hora ele faz o contrário, porque ele se cansa de ficar fazendo só aquilo, ele se cansa de só naquela direção. Para ele ficar só subindo, 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 tem que ter cada vez mais ações, mais pessoas comprando, tá? Se não tem mais compra, esse movimento se torna insustentável. E aí qualquer motivo que apareça, que possa fazer essas pessoas venderem, realizarem lucro, acaba provocando essa queda, tá? O que a gente está tendo hoje aqui no Bitcoin e a gente nas bolsas americanas também, tá? No Bitcoin também. E, inclusive, galera, hoje a gente teve algumas notícias bombásticas, uma para o mercado de criptomoedas e outra para a bolsa americana. O que assustou o mercado de criptomoedas hoje foi isso daqui, pessoal. Promotores dos Estados Unidos receiam que a ação judicial possa derreter a Binance, né? Isso aqui, pessoal, hoje o site de notícias Semafor, ele soltou ali, vazou uma informação de que promotores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos estão preocupados com o fato de, se eles derem sequência a esse processo contra a Binance por comportamento criminoso e fraude bancária, fraude, né? Isso aí pode levar a uma corrida bancária na Binance, semelhante ao que aconteceu na FTX, né? Eu, sinceramente, acho que essa notícia é uma notícia estranha, tá com mais cara de food do que com qualquer outra coisa, tá? Porque essas notícias sempre aparecem assim nos momentos bem chave, né? O mercado bateu um ponto de liquidez, eu vou falar disso daqui a pouco, mas bateu um ponto de liquidação e aí aparece uma notícia dessa, impressionante quando os momentos em que essas notícias aparecem, né? Mas isso aqui, pessoal, vamos ser sinceros, tá? Não é de hoje, esse ano inteiro aí a Binance está sofrendo food, está sofrendo com essas notícias aí de que a SEC vai em cima dela e até agora teve várias tentativas de corrida bancária e várias pessoas sacaram e por enquanto ela não quebrou, não teve um problema, tá? Então essa notícia aqui para mim é mais para, não sei, tá? Tem uma função muito mais de assustar os investidores do que, de fato, de trazer alguma informação relevante. Mas fato é que o Bitcoin sentiu, tá? Quando a gente teve essa notícia sendo divulgada, o Bitcoin, ele caiu. E a gente teve uma notícia hoje que veio, que na minha visão, essa sim é muito preocupante, pode estar causando realização na Bolsa dos Estados Unidos, que é em relação, pessoal, ao rebaixamento da nota de risco dos Estados Unidos, tá? A agência Fitch, que determina aí os níveis de risco dos títulos de dívidas de país, rebaixou os ratings dos Estados Unidos nessa semana, galera. Isso aqui é ruim para os Estados Unidos, por quê? Tá? Isso aqui causa vamos dizer assim, uma necessidade de os Estados Unidos talvez ter que subir os juros, tá? Quando você rebaixa os títulos de dívida de um país, você está dizendo basicamente que eles não têm a mesma qualidade, que eles não estão tão seguros. Isso acontece porque o governo dos Estados Unidos andou emitindo muitos títulos de dívida, né? Quanto mais você imprime, mais ele tende a se desvalorizar, essa é a triste verdade. E as agências estão aí rebaixando os Estados Unidos, colocando ele aí como menos diminuindo ele de categoria, né? Os Estados Unidos sempre foi considerado muito seguro, ele ainda continua sendo seguro, mas ele perdeu a classificação de AAA, tá? Ou de AAA lá, porque isso tá mostrando aí que eles não estão, vamos dizer assim, estão muito endividados. Isso aí não é novidade para ninguém, né? Mas qual que é o problema disso para as criptomoedas? Nesse artigo aqui explica bem, tá, pessoal? Mas a questão é que se a gente tiver as taxas, os Estados Unidos sendo rebaixados, né, isso quer dizer que outros títulos de outros países começam a se tornar atraentes, ou pelo menos o diferencial de juros começa a valer mais a pena para países como o Brasil, países emergentes, no caso o Japão, que pode em breve começar a controlar novamente a sua curva de juros, né, e isso acaba provocando uma fuga de dinheiro desses títulos americanos. E para manter o financiamento da dívida dos Estados Unidos, o governo americano ele acaba tendo que oferecer uma taxa de juros mais altas, tá? Você sabe o que isso significa, né? A gente tem que lembrar que o que fez todos os mercados caírem ali durante o ano de 2022 foi justamente essa perspectiva de que os Estados Unidos teria que subir os juros rápido para conter a inflação. E agora, galera, isso vindo nesse momento, depois que o mercado subiu por 6 meses, é um susto no mercado, porque o mercado não contava com isso. Até então, o mercado vinha vendo os dados de inflação dos Estados Unidos caírem muito rapidamente. Isso estava animando o mercado no início de 2023, só que depois de subir muito, vem uma notícia dessa que pode ser motivo para os investidores que estão no lucro depois dessa subida
realizarem, e isso pode provocar uma queda, uma desvalorização em ativos de risco, no caso ações americanas. A gente está vendo as curvas de juros ao redor do mundo se movendo muito rápido no dia de hoje, né, pessoal? Quando a gente vai aqui, por exemplo, para o Treasury de 2 anos, a gente vê que hoje ele fez uma movimentação aí. O de 10 anos, então, nossa, o de 10 anos está subindo muito, tá? Hoje ele fez uma subida aí de aproximadamente 1,4%, pessoal. 1,4% no título de 10 anos dos Estados Unidos, tá? O de 30, 1,9%. Isso daqui não é normal, galera. Isso não é normal, tá? Isso aqui mostra quando os investidores começam a buscar isso aqui, títulos de dívida longos dos Estados Unidos, é porque eles estão querendo fugir de risco, tá? E o mundo já tomou muito risco aí durante o ano de 2023. Ah, e tem que falar também, pessoal, do petróleo que vinha subindo forte nos últimos dias, tá? Por sorte, né, ou talvez por algo que é bom para o petróleo, é que hoje ele está caindo. Na verdade, bom para a economia como um todo no mundo inteiro, né? Petróleo, depois de subir aí vários dias seguidos, hoje ele está caindo cerca de 2,5%, que é uma queda considerável aí para uma commodity tão importante no mundo, tá? E por que isso está acontecendo? Hoje a gente teve a divulgação de reservas estratégicas dos Estados Unidos, elas vieram bem abaixo do esperado, que não é nada bom, e com isso os países da OPEP vazou uma informação de que talvez na próxima reunião eles não cortem a produção de petróleo, tá? A gente tem que lembrar que essa subida do petróleo que a gente teve nos últimos dias, ela foi causada pela OPEP aí, principalmente Rússia e Arábia Saudita cortando a produção de petróleo para elevar o preço, né? Eles viram que os Estados Unidos não estão com muitas reservas, então eles entendem que os Estados Unidos não estão com muita margem para ficar vendendo petróleo no mercado para baixar o preço, e isso faz com que seja possível para esses países pararem de cortar a produção. Até porque eles cortam a produção para que o preço aumente, só que quando eles cortam, eles faturam menos vendendo esse petróleo. Principalmente a Rússia, que ultimamente está precisando de dinheiro, está precisando de vender petróleo para financiar o conflito lá na Ucrânia, tá? Infelizmente, né? Esse dinheiro acaba indo para isso, então eles provavelmente não devem cortar mais a produção de petróleo, e isso aí fez o petróleo cair, tá? É incrível como que uma notícia vem sugerindo que o preço deve subir, e depois, logo em seguida, aparece uma outra sugerindo que o preço deve cair, né, pessoal? Mas, enfim, além da macroeconomia, além desses eventos de hoje, a gente tem os dados também que apareceram hoje, tá? Um deles que não é muito bom é a variação de empregos privados, ADP, relativa ao mês de julho. Galera, a gente teve uma criação de vagas bem maior do que o esperado, tá? A expectativa era que fossem criados 189 mil, foram criados 324 mil, muito, mas muito mais do que o esperado. Isso significa que o mercado de trabalho dos Estados Unidos está bombando. É lógico, a gente só vai saber de fato como tá quando vier o resumo na sexta-feira com payroll, ganho médio por hora trabalhada e taxa de desemprego. Mas uma coisa que já deu para ver hoje é que o mercado de trabalho dos Estados Unidos ele não tá fraco. O dado de ontem veio um pouco abaixo da expectativa, mas o de hoje veio bem acima, tá? E aí tivemos os estoques de petróleo também. Só para vocês entenderem, galera, a expectativa é que os estoques de petróleo dos Estados Unidos diminuíssem em 1,367 mil barris e diminuiu em 17 milhões, se eu não me engano. Enfim, foi um número muito maior do que o que era esperado, tá? O que é péssimo, que em tese mostra que os Estados Unidos ele não está com muito poder mais de ficar jogando petróleo no mercado. E amanhã, galera, nós vamos ter dados importantes, tá? Entre 9h30 da manhã e 11 da manhã, nós vamos ter muitos dados que podem movimentar o mercado. A gente vai ter pedidos iniciais do seguro-desemprego, PMI do setor de serviço e PMI e SM de não manufaturado, tá? Ou seja, dados ligados ao mercado de trabalho. E a gente tem que lembrar que o que vem segurando a inflação nos Estados Unidos são principalmente itens mais difíceis de terem seus preços reduzidos. No caso ali, mão de obra, produtos, serviços, aluguéis, tá? Então é muito importante a gente ver isso daqui, galera. Se a gente tiver números aqui piores do que o esperado, o mercado talvez se anime e fale, olha, o Fed vai ter que cortar os juros. Mas agora, com essa notícia que surgiu dos Estados Unidos tendo a sua nota de risco rebaixada, a coisa piora, tá? Inclusive, galera, um inscrito aqui do canal que me acompanhava no grupo do Facebook, ele que falou isso ontem, tá? Essa notícia saiu aí na hora que eu estava gravando o vídeo, tá? Então,
eu acabei, a hora que eu fui ver ela foi depois, tá? Então não falei ela no vídeo de ontem, mas essa notícia continua importante, continua assustando os mercados, tá? E eu fico me perguntando agora, pessoal, será que se a gente começar a ter dados aqui sugerindo que a economia dos Estados Unidos está fraca, o Fed vai poder cortar os juros mais rápido ou vai subir menos, sendo que a nota de risco dos Estados Unidos foi rebaixada e eles vão precisar aí talvez pagar uns juros maior para se financiarem, tá? Consequência, como eu disse, pessoal, se o juros sobe, isso é ruim para ativos de risco, criptomoedas, não seria nada bom, tá? E, galera, temos que olhar também os indicadores de sentimento do mercado de criptomoedas. Começando aqui, pessoal, pelo TRDR, né? Long Short Ratio, tá? Que mostra quantas pessoas estão compradas para quantas estão vendidas. A gente tem quase 2 pessoas apostando na alta, ou seja, compradas para cada pessoa vendida, pelo menos lá na Binance Futures, tá? E o Open Interest ele vem se mantendo estável aí. Isso é bom, pelo menos não mostra que não temos uma quantidade enorme de pessoas, cada vez mais pessoas entrando compradas, mas o funding rate está positivo, reforçando aí que a gente tem mais gente comprada. E aquela história, pessoal, quando a gente tem mais pessoas compradas, o mercado ele tende a cair para ir buscar a liquidação dessas pessoas, tá? E por falar em liquidação, aqui na Highblock, pessoal, tivemos modificação, tá? Lembre-se que ontem quando eu fiz o vídeo, tínhamos bastante liquidez ali na região dos 30 mil dólares, 29.500, tá? Eu tinha até comentado que existia uma grande possibilidade de o Bitcoin subir até aquela região dos 30 mil dólares ali para buscar essa liquidez e aí depois voltar a cair, tá? E foi o que aconteceu. E a gente pegou aquela liquidez, ainda tem um pouco de liquidez, na verdade bastante ali na região dos 30.500, só que agora, pessoal, nós estamos mais perto aí da região dos 28.400, 28.250, que é onde tem bastante liquidez agora, tá? E lembrando, nós estamos em uma situação onde temos mais pessoas compradas do que vendidas. Quando temos mais pessoas compradas do que vendidas, a maior possibilidade é de as baleias jogarem o mercado para baixo para buscar essa liquidez que está nessa região aqui dos 28.400, 28.200, tá? Então, Bitcoin está correndo um grande risco de corrigir aquela região, tá? Inclusive, essa notícia que apareceu hoje aí da Binance é uma notícia bem estranha, né? O mercado bate ali naquela região dos 29.900, 30 mil, e aí aparece uma notícia dessa para provocar uma correção no mercado. Mas, assim, pessoal, eu vejo maior possibilidade do mercado ir buscar a liquidez ali embaixo, tá? Até porque quando a gente olha aqui, a liquidez no geral, né, dos últimos 7 dias, a gente agora está com bem mais liquidez abaixo aqui do que acima, tá? Estamos mais perto da liquidez que está abaixo agora do que acima, ao contrário do que acontecia ontem, tá? Então, possibilidade do Bitcoin ali na região dos 28.200 por aí é alta aí nos próximos dias ou horas, tá? Então, essa aí é o resumo da análise de sentimento do Bitcoin, o mais importante no momento. Ethereum, pessoal, o que está acontecendo? Tá? Como eu disse nos últimos dias, rompeu para baixo aí uma deriva, padrão aí que geralmente indica baixa, tá? Nesse caso aqui da Ethereum, e o alvo dessa deriva está ali na região dos 1.750, tá? Já ia falar 17 mil. Não, tá, gente? Infelizmente é queda, o padrão foi rompido para baixo, tá? Ethereum tem tudo aí para buscar aquela região dos 1.750 aí nos próximos dias ou horas, e a gente também tem que olhar aqui o mapa de liquidação da Ethereum. No caso da Ethereum, a gente tem uma situação diferente, tá? A gente tem bem mais liquidez ali na região dos 1.890, o que eu acho um pouco estranho, né, pessoal? Bitcoin tá com muita liquidez abaixo, já a Ethereum não tem tanta liquidez assim abaixo, tá? A maior parte da liquidez ela tá concentrada acima, o que sugere que talvez se o Bitcoin corrigir, a Ethereum ela possa ficar um pouquinho mais forte que ele aí. É inclusive o que a gente está vendo hoje, tá? Hoje a Bitcoin tá caindo ali na casa dos 2% e a Ethereum caindo 1,7%, tá? No momento a Ethereum está numa região aí onde ela não tem muita liquidez. A liquidez mais próxima agora ela está ali na região dos 1.800 dólares, tá? Mas o maior ponto de liquidez é na região dos 1.890 que ela não conseguiu buscar na subida de ontem, beleza? Então a gente vê aí uma divergência entre os dois, né? Ethereum com mais liquidez acima, sugerindo uma subida em relação ao dólar, e o Bitcoin com mais liquidez abaixo. Porém, a gente tem que sempre dar mais atenção para o Bitcoin, porque geralmente quando o Bitcoin corrige, as outras criptomoedas elas tendem a ir atrás, principalmente se for uma correção forte, tá? Porque acaba saindo o dinheiro do mercado em muitos desses casos e isso acaba fazendo o preço das outras criptomoedas seguirem e caírem, tá? Mesmo que não tenha muita liquidez para isso.
A Matic segue naquela mesma situação, rompeu para baixo um topo duplo com alvo ali na região dos 58 centavos de dólar, tá? Deve buscar esse valor aí nos próximos dias, beleza? XRP, pessoal, moeda aí que a gente não pode deixar de falar, tá caindo 3% hoje. XRP tá testando uma região decisiva, galera. Se a XRP, que agora tá em 68 centavos, cair mais um pouco e perder a região ali dos 65 centavos, ela vai estar formando um topo duplo padrão de reversão de tendência, tá? E caso ela venha buscar o alvo desse topo duplo, está ali na região dos 52 centavos de dólar. Então, olho na XRP, porque se ela perder esse suporte, meus amigos, é queda, tá? E BNB, não podemos deixar de falar, é a moeda que mais sofre com esses rumores aí, né, dessas notícias inferindo que a Binance está insolvente, porque é o que eu entendo daquela notícia ali, tá? É uma notícia que mais assusta as pessoas do que qualquer outra coisa. E a BNB, pessoal, ela parece aí estar prestes a romper para baixo aquela bandeira de baixo, tá? Lembrando, se a BNB perder a região ali dos 230 dólares aproximadamente, ela vai estar formando uma bandeira de baixo com alvo na região dos 166 dólares. Agora ela está em 241, tá? Então tem que ficar de olho porque a queda pode ser grande, tá? Se ela perder o alvo se ela perder essa bandeira de baixo, ela romper para baixo, é uma queda de quase 30% para a BNB, tá? Então a situação não tá muito legal aí para as altcoins e muito menos para o Bitcoin, que está correndo risco de acompanhar o resto do mercado em caso de uma correção. No mais, pessoal, vamos ver esses dados de amanhã. Vou mantendo vocês atualizados. Desejo a todos aí uma excelente quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!